A nossa jornada começa num tempo de transformações profundas, a Idade Moderna. Imaginem um mundo a despertar de um longo sono, impulsionado pela promessa de descobertas e pela busca incessante por novos horizontes. Observem as caravelas portuguesas, navegando por mares nunca antes navegados. Contemplem o esplendor das cortes reais e testemunhem as batalhas épicas que decidiram o destino do mundo. Preparem-se para desvendar os mistérios da expansão marítima, a Reforma Protestante, o Renascimento, o Absolutismo, a Revolução Científica e a Revolução Francesa. A Idade Moderna não surgiu de um dia para o outro. A queda de Constantinopla, em 1453, assinalou o fim de um império milenar e o início de uma nova era. A Europa se viu em meio a uma transformação profunda, impulsionada por novas ideias, descobertas e conflitos. O capitalismo começava a dar seus primeiros passos, enquanto a busca por novas rotas comerciais impulsionava os europeus a desbravar oceanos desconhecidos. A Revolução Francesa, em 1789, marcou o fim dessa era vibrante e tumultuada, mas seu legado continuaria a ecoar nos séculos seguintes. Imaginem a Europa no final da Idade Média, um continente vibrante, mas limitado em suas fronteiras. As cidades eram movimentadas, com mercados cheios de vida e comércio local. No entanto, havia um desejo crescente de explorar além dos horizontes conhecidos. A Europa estava confinada entre vastos oceanos, e a curiosidade sobre o que existia além dessas águas era imensa. Os mapas da época mostravam um mundo limitado, mas a imaginação dos europeus não tinha fronteiras. Os monarcas europeus, movidos pela ambição e pela promessa de riquezas, começaram a financiar expedições marítimas cada vez mais ousadas. Essas viagens eram perigosas e cheias de incertezas, mas a possibilidade de novas terras e tesouros era irresistível. Em Portugal, Vasco da Gama encontrou uma rota marítima para a Índia em 1498, inaugurando uma nova era de comércio e intercâmbio cultural. Sua jornada abriu caminho para uma conexão direta com as riquezas do Oriente, mudando a economia europeia para sempre. Cristóvão Colombo, a serviço da coroa espanhola, alcançou a América em 1492, mudando para sempre o curso da história. Sua descoberta não apenas revelou um novo continente, mas também iniciou uma era de colonização e exploração que transformaria o mundo. As grandes navegações ampliaram os horizontes geográficos da época e inauguraram um novo capítulo na história da humanidade. Os europeus começaram a mapear o globo, descobrindo novas terras e culturas e estabelecendo rotas comerciais que conectariam continentes. Um capítulo marcado por encontros, conflitos e intercâmbios culturais sem precedentes. Esses encontros trouxeram tanto avanços quanto tragédias, com culturas se misturando e, às vezes, colidindo de maneiras que moldariam o futuro de civilizações inteiras. Enquanto as caravelas singravam os oceanos, explorando novos mundos e abrindo rotas comerciais, uma nova era despontava na Europa, o Renascimento. Este período foi marcado por uma explosão de conhecimento e criatividade. Inspirados pela arte e filosofia da Grécia e Roma antigas, os renascentistas redescobriram os valores clássicos e os integraram em suas obras. Artistas, escritores e pensadores renascentistas buscavam romper com as amarras do medievo, promovendo uma nova visão de mundo baseada na razão e na observação. Nas artes, nomes como Leonardo da Vinci, com suas pinturas e invenções, e Michelangelo, com suas esculturas e afrescos, encantavam o mundo com suas obras-primas, desafiando os limites da criatividade humana. Na ciência, Nicolaus Copérnicus desafiou a visão geocêntrica do universo, que colocava a Terra no centro de tudo, propondo que a Terra girava em torno do Sol, uma ideia revolucionária para a época. Essa teoria revolucionária foi confirmada por Galileu Galilei, que, com suas observações telescópicas, abriu caminho para a Revolução Científica.
mudando para sempre a forma como entendemos o universo. O Renascimento representou um verdadeiro renascimento do espírito humano, uma redescoberta do potencial humano e da capacidade de inovação. Foi um período de criatividade, inovação e ousadia intelectual, onde o conhecimento floresceu e novas ideias transformaram o mundo. A Reforma Protestante, o mundo religioso, nunca mais foi o mesmo. No início do século XVI, a Igreja Católica Romana enfrentava a Reforma Protestante. Este movimento não foi apenas uma série de eventos religiosos, mas uma revolução que abalou as fundações da Europa medieval. Martinho Lutero, um monge alemão, desafiou a autoridade papal em 1517, afixando suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Este ato de desafio foi um grito de protesto contra as práticas corruptas da igreja, como a venda de indulgências. As ideias de Lutero, propagadas pela imprensa, encontraram eco em diversos cantos da Europa. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg permitiu que as ideias reformistas se espalhassem rapidamente, alcançando um público muito maior do que seria possível anteriormente. Novas igrejas protestantes surgiram, como a luterana, a calvinista e a anglicana. Cada uma dessas denominações trouxe novas interpretações e práticas religiosas, desafiando a hegemonia da Igreja Católica. A Reforma Protestante fragmentou a unidade religiosa da Europa e teve um impacto profundo na política, na sociedade e na cultura do continente. Governos e monarquias foram forçados a tomar partido, resultando em conflitos e guerras religiosas que duraram décadas. Foi um período de convulsões sociais, de perseguições religiosas e de questionamentos sobre a natureza do poder e da fé. A reforma não apenas mudou a paisagem religiosa, mas também plantou as sementes para o surgimento do pensamento moderno e da liberdade de consciência. O absolutismo. Reis com poder total. Imaginem um rei, no auge de seu poder, governando com mão de ferro, sem limites à sua autoridade. Luís XIV, o Rei Sol da França, personificava como ninguém a figura do monarca absolutista. Os palácios suntuosos, como o de Versalhes, se tornavam símbolos do poderio e da magnificência dos monarcas absolutistas. No entanto, por trás do luxo e da pompa, o absolutismo ocultava um sistema desigual e opressor. A Revolução Científica, um novo olhar sobre o mundo. Enquanto reis absolutistas governavam, um novo modo de pensar desafiava as antigas certezas. A Revolução Científica. Nicolaus Copérnicus, ao propor o sistema heliocêntrico, plantou a semente da dúvida em relação à visão geocêntrica do universo. Galileu Galilei, com suas observações telescópicas, reforçou a teoria de Copérnico, desafiando o dogma religioso. Isaac Newton formulou a lei da gravitação universal, revolucionando a física e explicando o movimento dos corpos celestes. A Revolução Francesa, o fim da Idade Moderna. O ano de 1789 marcou para sempre a história da França e do mundo. A Revolução Francesa pôs fim ao absolutismo e inaugurou uma nova era. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ecoava os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa representou um marco na história da luta pelos direitos humanos e pela democracia. O legado da Idade Moderna. Das descobertas marítimas à Revolução Francesa, vimos como a humanidade se reinventou, desafiando dogmas e expandindo seus horizontes. O legado da Idade Moderna continua vivo em nosso dia a dia, nas instituições que nos governam, nas tecnologias que utilizamos e nos valores que defendemos. Cabe a cada um de nós, como herdeiros desse passado turbulento e fascinante, construir um futuro mais justo, livre e próspero para todos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal
e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade histórica como essa. Nos vemos no próximo vídeo.